Boa tarde. Aqui novamente é o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, e hoje com um tema bem interessante. A quem você pensa que está enganando? Claro, nós vamos trabalhar em cima de um tema onde isso que eu acabei de falar realmente aconteceu. O homem, ele pensa que ele faz planos e que esses planos têm que acontecer segundo a vontade dele. Mas não é bem assim. Até as empresas, quando fazem planejamento, é quem tem que rever, não é? Porque muitas vezes nós prevemos alguma coisa, mas há mudanças, há Covids que surgem, há dólar que sobe ou cai, e, enfim, quantas coisas começam a surgir que irá modificar aquele planejamento, tanto para um planejamento com a coisa bem melhor ou pior. O fato é que nós não temos controle. Nós não temos controle sobre as nossas vidas. Boa tarde a todos vocês. Espero que cada um tenha entrado lá no Face e percebido que nós vamos começar agora às 17 horas, não às 17h30. E eu quero realmente compartilhar com vocês hoje uma palavra muito interessante. A quem você pensa que está enganando? Então, eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece. Eu sou um dos líderes, eu e minha esposa, do LVO Luz e Vidas Orientais, e você está no Focando Vidas. Eu espero que você vá até o fim, que você assista toda a live, e eu vou estar depois postando isso lá no meu canal, Raul Nogueira Canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Eu estou chegando já, estamos com 978 pessoas inscritas e mais de 23 mil pessoas que nos acompanham, nos assistem, não é? Bem, então nós vamos fazer uma oração inicial. Sempre nós estamos orando uma meia hora antes, que é o que eu já fiz, já está lá, orando especificamente por pessoas. E se você, na próxima quarta ou no sábado a gente entra às 18h30, mas meia hora antes a gente vai estar trabalhando um pouquinho, falando a respeito de você, do que você precisa, das suas dores, das suas dificuldades, tá bem? Então, nós queremos realmente que você entre antes para que eu ore especificamente por você. E você pode conversar comigo, né? Falar alguma coisa bem específica da sua vida e nós vamos estar orando assim para que você possa realmente receber bênção do Senhor, tá bem? Ok, nós vamos orar agora para começar e eu quero que você abra ah, lá em Jeremias, ok? Jeremias. E nós vamos estar explorando o capítulo 42. Deixa eu contar o contexto, mas primeiro eu vou orar. Deus amado, nós não sabemos quantas pessoas vão estar conosco agora, porque nós antecipamos 30 minutos. Mas de qualquer forma, Deus, que pessoas que possam chegar atrasadas depois possam experimentar realmente a tua presença e que isso que vamos falar seja relevante para a vida deles como foi para a minha. Nós te agradecemos por todos que vão entrar e também aqueles que vão entrar futuramente lá no YouTube, no Raul Nogueira Canal. Que o Senhor abençoe cada um dos que vão participar, seja ao vivo ou depois. Que o Senhor possa estar trabalhando no seu mundo interior e que eles, ó Deus, na medida que eu for falando, eles possam ser confrontados pela tua palavra e possam realmente ter suas vidas fortalecidas no Senhor, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem é muito interessante. Eu vou dar o contexto.
Jeremias, profeta chorão, Jeremias, ele fez várias e várias e várias profecias. E nessas profecias, ele avisou os reis, que eram da época dele, que a forma como eles estavam fazendo era uma forma errada. Eles estavam negando o Senhor, eles estavam realmente virando as costas para Deus. E por causa disso, Deus iria disciplinar Israel. E deixou bem claro que os babilônios estariam invadindo. Houve quatro invasões. Em cada uma delas, o rei de Babilônia levava uma turma. A primeira delas foi com Daniel, seus amigos e outros que eram sábios, eram pessoas nobres, enfim. E isso foi acontecendo. E apesar das profecias estarem se cumprindo, o povo de Israel continuava com seu coração duro. Então, a gente entende que Deus está realmente sempre avisando, sempre falando. E muitas vezes nós estamos surdos da mesma maneira que o povo de Israel. Então eu quero que você preste bem atenção naquilo que vamos falar, porque nós, eu creio, caímos nessa armadilha muitas vezes. Sabe aquela de você já planejar, escrever o que você quer e colocar para Deus assinar? Não funciona não, viu? Então, nós vamos tratar aqui de algo bem interessante, eu quero que você preste bem atenção. E depois que veio a quarta invasão, Jeoaquim, que foi amaldiçoado, por isso ele rasgou o escrito do profeta, né, jogou no fogo, inclusive. Então, todos os descendentes dele, inclusive, a, a gente percebe que a partir dele não tem mais nenhum que sentou no trono, ninguém mais. O único que era para estar sentado no trono era José, na época de Herodes, mas ele não podia porque aquela maldição veio sobre ele. Jeconias foi o primeiro a receber essa maldição e os seus descendentes. E por isso que quando chega na época de José, ele não está no trono, quem está no trono é Herodes. E Jesus não poderia ser o rei dos reis se ele fosse descendente direto de José. Não pode, porque toda essa maldição cairia sobre Jesus. Mas Jesus foi adotado por José. Então, olha que coisa interessante que Deus fez. Maria era descendente direta de Davi, então Jesus tinha o sangue de Davi. E como ele foi adotado por José, e José tinha todo o direito ao trono, José então passa esse direito para o Senhor Jesus, sem passar a maldição de Jeconias, de Jeoaquim. E a partir daí, então, Jesus recebe essa herança e se torna, então, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito bem, o que aconteceu aqui? Na última invasão, ficou ainda muita gente dentro de Israel, que eram os mais pobres, etc. Mas também ficou muita gente, muitos líderes do exército que se esconderam. Olha agora o que nós vamos ler e ver se isso tem cabimento. Então, chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joaná, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: apresentamo-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus, não fala ao Senhor meu Deus, ao Senhor teu Deus, por nós, e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês.
com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus, agora falou de novo, repetiu, teu Deus, ficou bem claro que não era o Deus deles, né? A fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Pessoal humilde, não é? Vem, olha, Jeremias, por favor, ora por nós. Ora por nós porque aquilo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Ele vai dar a direção e nós vamos cumprir. Queridos, isso foi a maior mentira que eles falaram. Mentirosos, hipócritas. Veja bem, eles tinham percebido que Jeremias havia acertado tudo. Então agora eles estavam meio ressabiados. E eles chegaram como alguém que gostaria realmente de ser obediente a Deus e fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Só que isso não era algo que realmente estava no coração deles. Olha só, respondeu-lhe Jeremias, o profeta: já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus. Jeremias é que fala vosso Deus. Eles não falaram isso. Segundo o vosso pedido, tudo o que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Então Jeremias disse, tá bom, eu vou fazer o que vocês pediram, vou falar com Deus, e aquilo que ele falar, eu falo para vocês. Então, olha que hipócritas. Então eles disseram a Jeremias, seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Está dizendo, olha, o que Deus falar, nós vamos obedecer, nós vamos cumprir. Seja ela boa, ou seja, a palavra que Deus falar, seja ela boa, ou seja má, obedeceremos. Essa é a palavra que eu queria te colocar. Não dá para enganar Deus. Não dá. Quando nós desobedecemos, o Senhor nos conhece por dentro. Hebreus 4 fala. Nós somos pessoas desobedientes por natureza. Se não tivermos cheios, plenos do Espírito, nós não vamos querer obedecer a Deus de jeito nenhum e vamos atender a nossa natureza. Mas, aqui está. Então eles disseram a Jeremias, seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós. Nossa, eles não sabiam o que eles estavam orando, estavam falando não. Se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós. De novo, é o Senhor teu Deus, não é o Senhor meu Deus. E eles vão provar que realmente era o Deus de Jeremias, e não Deus deles. Ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então, 10 dias demorou nesse tempo em que Jeremias estava buscando o Senhor. Então chamou Joaná, filho de Cariá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel. Lembra o que eles prometeram? Vamos ver o que eles vão fazer agora. Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste, para apresentar a vossa súplica diante dele. Olá, Heber. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, plantar-vos-ei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Então, o próprio Deus está dizendo, olha, se vocês realmente me obedecerem e permanecerem aí em Israel,
eu vou proteger vocês. Deus está dizendo, eu vou controlar a Babilônia. Babilônia está debaixo do meu comando. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, ou seja, ele está na minha mão, é eu que controlo. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco. Não imagina Deus falando isso para mim. Eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas, aí é claro, Deus já conhecia o resultado final, né? E ele já vai dizer exatamente o que eles realmente vão fazer. Mas, se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecer. Olha só, Deus já se antecipou. Mas se vos disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito. Deus já até sabia onde eles iam, né? Onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Então, eles deveriam ter realmente entendido que as ações de Babilônia seriam totalmente controladas pelo Senhor. E o Senhor continua. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, o resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito. E a fome que receais vos seguirá, e seguirá de perto, não é? Os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal, nem farei vir sobre eles. Olha, Deus está dizendo, vocês não vão escapar do mal que farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo, de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Ou seja, se vocês forem para o Egito, esquece, não voltarão mais para Israel. Falou-vos o Senhor o resto de Judá, não entreis no Egito. Ok? Vou ler novamente. Não entreis no Egito. O versículo 18 é fortíssimo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, e era a quarta vez que o Senhor estava enviando no Babilônia, né? Derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, sereis objetos de maldição, de espanto, de desprezo e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, o resto de Judá, não entreis no Egito. Volta, né? Ele falou, não entreis no Egito. Tendes por certo que vos adverti hoje, porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes. Ou seja, a pergunta que eu fiz, quem você pensa que está enganando? Não,
vocês, muitas vezes, e eu, se não estivermos firmes na palavra, vamos querer fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus, achando que a gente vai conseguir enganar o Senhor. Não vamos. Nós vamos nos enganar a nós mesmos. Então, é bem custoso isso para muitos, não é? Por não perceber que o Senhor sonda e conhece os nossos corações, os nossos pensamentos. Então, eu vou ler novamente o versículo 20, porque vós, à custa da vossa vida, ou seja, vocês, por me desobedecerem, vocês vão morrer. Vocês vão passar por tudo aquilo que vocês estão querendo evitar, fugindo no Egito. Porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós. Então Jeremias está dizendo, olha, vocês falaram que iam fazer tudo o que o Senhor dissesse, bom ou mal, mas o Senhor está me dizendo que vocês não vão fazer isso não. Ora, vocês tinham o Jeremias fala, vocês tinham me mandado para orar. Ora por nós, ao Senhor nosso Deus. E segundo tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-nos assim e o faremos, mentirosos. Mas, tendo-vos declarado isso hoje, não desses ouvidos à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma. Ou seja, Jeremias, antes que eles falassem qualquer coisa, já tinha convicção de Deus que era tudo mentira. Mas tendo-vos declarado isto hoje, não desses ouvidos à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma, pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabeis por certo que morrereis a espada, a fome, de peste, no mesmo lugar onde desejastes ir morar, e para ver se eles se livraram da guerra, se livravam de ser levados para a Babilônia, ou estar realmente oprimidos dentro de Israel. Olha só, capítulo 43, nós vamos continuar na próxima semana a analisar todo esse contexto, que fala até sobre a rainha dos céus, depois a gente fala sobre isso. Tendo Jeremias acabado de falar, capítulo 43, a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara, então falou Azarias, filho de Osaias, Joaná, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. É coisa incrível, não é? É coisa incrível. Então, na próxima semana, quarta-feira, nós vamos estar explorando o capítulo 43. E aí vocês vão entender por que eles falavam para Jeremias, o teu Deus, o teu Deus, o teu Deus. Porque, na verdade, apesar de serem descendentes de Abraão, apesar de eles terem toda uma cultura judaizante, eles não adoravam o Senhor de verdade. Não adoravam o Senhor de coração. Por que eu trouxe essa palavra? A quem pensais que estáis enganando? Irmãos, seja de forma consciente, seja verbalizando ou não, muitas vezes nós tomamos decisões e fazemos coisas que não está de acordo com a palavra de Deus e achamos que estamos enganando o Senhor. Achamos que, vai passar batido. Não vai. Não vai passar batido. Sabe por quê? Porque o segredo desse texto é a palavra obediência. Eu estou terminando um livro, que é o segundo livro que eu escrevo. O primeiro foi Semeando no Campos, esse, A Fé Sem Obras é Morta.
cujo contexto todo fala a respeito de obediência. Nós somos desobedientes por natureza. A palavra de Deus é sempre contrária à nossa natureza decaída. E se nós não estivermos plenos do Senhor, não estivermos realmente estudando a palavra, comendo a palavra, cheios de Deus, fatalmente estaremos desobedecendo ao Senhor. Então, queridos, espero que essa palavra nos confronte. Então, quando você prometer que irá cumprir a palavra, que você irá fazer isso ou aquilo, que você realmente faça de acordo com aquilo que você sabe que é o certo. Não desobedeça o Senhor, porque você vai estar enganando a você mesmo e as consequências virão sobre você. Não dá para fugir, ok? Eu mando aí um abraço a todos que estão entrando, ao Weber, e que vocês possam realmente estar compartilhando essa live com outras pessoas. Eu vou estar postando logo, logo lá no meu canal, lá no YouTube. E se você não é inscrito, se inscreva. Nós estamos aí caminhando aí para mil inscritos, porque são mais de 23 mil pessoas que assistem, mas não se inscrevem. Então, a gente vai caminhando bem devagarzinho, tá bem? Se você puder compartilhar, tocar o sininho, dar um ok, seria muito bom. Um grande abraço a todos e fiquem na santa paz do Senhor. Na próxima semana, nós vamos ver a quem que esse grupo de Israel seguia. Amém? Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor.